Meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo pais a transformarem a relação entre pais e filhos através de conhecimentos e práticas direcionadas. Então, olha só, hoje eu quero falar sobre desconforto. Eu acredito que muitas mães, esposas vão se identificar com isso, porque desconforto é algo que ninguém quer, né? Sentir ou viver ou estar numa situação que a deixe desconfortável. A gente vê em muitas palestras, às vezes os palestrantes, os coaches, é comum a gente ouvir, sai da sua zona de conforto. Por que a gente ouve muito isso? Porque o lugar de conforto, como o próprio nome diz, é confortável, ou seja, você está num ambiente ou numa posição que te dá segurança, que não te obriga ou não leva você a ter atitudes que você não deseja ter, a ter um comportamento que você não deseja ter, não te leva a um sacrifício. E falar em relacionamento é um pouco difícil não falar de relacionamento e levar a esse relacionamento os sacrifícios, porque diariamente dentro de um relacionamento, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, em ambos os relacionamentos há sacrifícios diários. Para a mulher começa já na gestação. Enquanto você está gestante, ou melhor, enquanto você não está gestante, você tem ali a sua rotina, você se programa, na maioria das vezes dá certo a sua programação. Quando você sabe que está gestante, aí você já vai, essa rotina sua já vai sofrer aí alguma alteração. Talvez nem tanta rotina no início, mas alguns hábitos com certeza deverá sofrer aí uma alteração por conta dessa criança que está em seu ventre, certo? Quando essa criança nasce, aí, como diz, enquanto está dentro, está quietinho, está bonitinho, mas depois que sai, aí tem os cuidados que a gente tem que ter com esse ser, que veio ao mundo, que vai se adaptar. Então, assim, a família passa por esse processo de adaptação. E alguns passam de uma maneira mais confortável, certo? Outros sofrem mais. Geralmente aquelas mães, porque acho que isso é muito da mãe, de se preparar, de preparar a sua casa, de preparar a sua família para receber esse ser, essa criança. Então, assim, se ela se preparou, normalmente ela tende a não sofrer tanto com essa nova jornada, nessa adaptação, e ela consegue também passar isso pro marido, Ela também consegue, acho que a mulher, quando ela se prepara, ela se contagia, ela consegue contagiar todos que estão à sua volta, E esse contágio é bom sempre que seja pro lado positivo, em vez do negativo, Então, quer dizer, essa criança chega nessa casa, nessa família, e algumas crianças têm aí mais dificuldade em dormir, em mamar, enfim. É uma adaptação e você que é mãe sabe muito bem o que eu estou falando. E quando você já tem um filho, Quando você já tem ali uma outra criança, então quer dizer, os níveis de adaptação vão se elevando. Quando você tem um filho, já tem um filho, então quer dizer, vai aumentando os graus de desconforto, certo? Por quê? Porque você tem que administrar o seu casamento, administrar a sua casa, administrar o convívio e relacionamento com o filho mais velho, com o que acabou de chegar e, claro, o mais importante, o com você mesma. Porque não adianta você cuidar de tudo e de todos e não cuidar de si. Então, quando você não cuida de si, você
está aumentando assim em alta escala assim as chances de você viver num desconforto quase que o tempo todo. Então, às vezes, você quer corrigir algo no seu filho ou no seu marido, né? Mas antes de você tentar suprir essa necessidade que são deles, que são externos, ou seja, isso é uma forma de você acolhê-los, né? Antes de você fazer isso, você tem que se acolher, você tem que fazer por você, porque você precisa estar bem. Já não aconteceu com você até seria interessante que você colocasse aí se você passou por essa situação. Mas em algum momento assim você não estava bem. E aí porque você não estava bem, você estava ali naquela situação que te deixou desconfortável, irritada. E aí por conta disso você não conseguiu dar um bom andamento na sua casa. Você falou uma palavra para o seu filho que não era para falar. Você acabou respondendo ao seu marido, desrespeitando, enfim, e aí gerou ali uma palavra mal colocada no momento errado, gerou ali uma confusão. Pois é, muito desconfortável tudo isso. E depois, para você conseguir remediar tudo isso, né, leva um tempo, né, porque uma palavra, um elogio é bem-vindo, a gente recebe muito bem. E às vezes não demora tanto para esquecer o elogio que recebeu. Mais uma palavra mal colocada, para depois tirar aquela sensação de desconforto que ela gerou, tirar aquele mal-estar, leva muito tempo, né? Então, assim, essa questão do desconforto, ela pode vir de diversos fatores, né? Externos e internos, e a gente precisa procurar dominar isso. E como é que a gente faz isso? Né? Tem como? Sim, lógico que tem, né? Então, assim, e essa sensação de desconforto, ela ainda gera em nós um sentimento de, muitas vezes, de estar falhando como mãe, falhando como esposa, né? Porque daí essa sensação de desconforto, aquela atitude que ocasionou esse desconforto, como ela não foi algo, vamos dizer assim, positiva, então ela acaba trazendo isso como uma consequência para dentro de nós. Nossa, eu errei, eu falhei, eu não estou conseguindo. Geralmente quando você chega nesse ponto de eu não estou conseguindo, é porque você já está vindo de uma série de sensações de desconforto, né? De vivências que te deixou ali nesse estado de estar confortável. E assim, você precisa resolver isso, porque enquanto você não resolver essa situação de não dominar esse desconforto, ele vai ocasionando outros, vai gerando outros, certo? Então isso é realmente algo que a gente tem que procurar resolver o mais rápido possível, porque senão realmente ela vai formando aí, é como se fosse uma bola de neve, né? Ela vai aumentando, a tendência dela é aumentar, então ela precisa ser resolvida o mais rápido possível. E também assim, uma outra situação também que às vezes nos deixa nessa situação de se sentir desconfortável, é por exemplo quando você vai querer corrigir o seu filho e você conversa com ele e aparentemente ele entendeu. E aí a gente coloca uma certa expectativa em cima dessa correção ou dessa conversa. Só que em seguida, né, ou no dia seguinte, ou no mesmo dia, você vê, ele faz ali uma coisa e você viu que não, ele não entendeu nada, né? Isso pelo menos é o que a gente acha, que pela atitude, né, pela reação, e aí você fica brava. E aí aquilo gera dentro de você aquele desconforto. Não, mas eu expliquei, eu conversei, né? Eu apliquei a disciplina, ou eu coloquei no cantinho do pensamento, não sei qual forma aí que você usa, né? Então assim, mas enfim, você não viu, você aplicou alguma coisa e você não viu o resultado. Então aquilo também vai gerar dentro de você aquele desconforto, né?
E aí você se sente mal, vem de novo aquele pensamento de eu tô falhando, eu não tô conseguindo atingir o objetivo, certo? Mas aí eu convido você a pensar, vamos pensar aí em quem trabalha com plantação. Ele planta, né, uma semente hoje. Ele espera colher amanhã, né? Então assim, ele sabe exatamente mais ou menos o tempo que vai levar. E não é, ele sabe que tem consciência que não é imediato, que não vai ser no dia seguinte. Dependendo da semente, leva-se muito tempo, em outros casos menos tempo. Então imagine que a sua família é como essa semente, o seu filho é como essa semente. E se você tem mais de um filho, são diferentes também. Mesmo sendo o mesmo pai ou a mesma mãe, mas eles são diferentes. E ainda que você ponha os dois na sua frente, e aí você dá a mesma palavra, leva o mesmo ensinamento, o mesmo conhecimento, cada um vai absorver de uma forma diferente, né? A semente foi a mesma, ou seja, a palavra foi a mesma, mas cada um, imagine que cada um é uma terra diferente. Uma é mais fértil, a outra é menos fértil. Uma precisa ser regada mais, a outra não precisa ser regada tanto assim, diariamente. De repente, se ela for regada até demais, pode vir a morrer, né? Assim, no sentido aí da plantação, é claro, né? Então, então como é que eu faço? Né? É possível eu trabalhar dessa forma, dando o mesmo ensinamento, a mesma palavra, mas é possível colher aquilo que eu preciso? Sim, mas é claro que nós também devemos ter consciência de algumas coisas, né? A primeira é que eles são diferentes. Então, se você não tiver essa consciência que eles são diferentes, você vai ficar colocando em cima deles, né, uma expectativa a qual você não vai ser correspondida. E aí vai ficar o seu querer, a sua necessidade em cima disso, e como você não vai obter o resultado que você quer, você vai acabar se sentindo frustrado e vai continuar na zona não do conforto, mas do desconforto. E você estando dentro dessa zona de desconforto, isso com certeza vai afetar o seu relacionamento. Não tem como evitar o desconforto no relacionamento, os conflitos, quando você não está confortável. Não tem como. Não tem como você dar o que você não tem, não tem como ensinar o que você não vive, não tem como. Então, a gente precisa aí levar em consideração várias coisas, vários fatores. E não adianta também, acontece muito, né? Uma outra coisa que eu gostaria de levantar é que como a gente, né, durante o nosso dia, a gente em algum momento acaba vivendo aí essa situação de desconforto, a gente acaba muitas vezes querendo evitá-los. Nós devemos sim, dentro do possível, preveni-los. Isso é possível, né? Eu até já gravei aqui um vídeo falando aí sobre quais brigas a gente realmente deve comprar e as que não, né? Aquelas que a gente pode, numa medida preventiva inteligente, evitar certos conflitos, né? Eu acho que tudo sempre tem uma possibilidade da gente conseguir. Claro que nem sempre a gente vai evitar. E quando a gente não evitar também, e é nisso que eu queria entrar, a gente não deve fugir, a gente não deve evitar, não, vou fazer tal coisa porque eu não quero evitar um confronto. É claro que a gente tem que avaliar isso.
Tem certos desconfortos que a gente pode evitar, que a gente pode ter uma atitude aí preventiva e a gente sabendo que se eu fizer assim eu vou evitar um desconforto, né? Agora, tem situações que não é que você tem que evitar, mas tem situações que você tem que resolver. E aquela que você tem que resolver, geralmente são coisas que já vêm se arrastando. Então essas você não tem que fugir delas, você não tem que evitar, mas você tem que resolver, você tem que entrar nesse encontro. Então, nesse caso, você tem que entrar nesse encontro do desconforto para tentar resolver isso. Por exemplo, você tem 2 filhos. E aí, você fala, ele obedece, ele aplica, consegue aplicar os teus ensinamentos, enfim. O outro já tem aí uma certa resistência a esses ensinamentos. E aí, quando você vê que ele está resistindo, não está obedecendo, então isso já vai te atingir diretamente, certo? Essa reação dele de não fazer aquilo que você espera e deseja, certo? Já vai gerar em você um desconforto, né? Então, o que fazer nesse momento? Esse é o tipo de desconforto que eu posso evitar? Sim, mas nesse momento em que acontece, você não vai evitar, você vai entrar, você vai ter um encontro com esse desconforto para você poder resolver ele. E para você poder resolver, você precisa encontrar a raiz. E para isso você vai ter que o quê? Conversar. Mas não uma conversa onde só você fala, ou onde só o seu filho fala. Não, tem que ser um diálogo, tem que ser uma conversa mesmo. Tem que colocar as cartas na mesa, certo? E não só ser ouvinte. E é muito interessante que uma coisa assim que geralmente funciona muito bem é você se abrir, é você colocar para ele o que aquela atitude dele causa em você, como você se sente com relação àquilo e o que você gostaria de propor com relação a isso. Estabelecer um diálogo. Como é que você se sente quando eu falo isso para você, quando eu te dou essa ordem? Quando eu aplico essa disciplina em você, como é que você se sente? Porque, para mim, é importante que você faça isso para mim, né? Então, quando você começa a ter essa troca, e não apenas você usar de um autoritarismo, né, maternal ou paternal, mas você tem esse encontro de desconforto com seu filho, até com seu marido, por que não? Então, é como se vocês se desarmassem. Porque quando o seu filho vai armado para uma conversa, seu marido vai armado ou você vai armada, então ali já não vai ser estabelecida uma empatia. Já deixa de ser encontro, não é um encontro. Então, você tem que assim... E isso funciona, gente. Você tem que realmente se dispor. Você tem que se dispor em ouvir e se dispor também em até em alguns momentos ceder. Mas então quer dizer que vou permitir tudo, vou liberar tudo? Não, você tem que buscar um equilíbrio, nem mais, nem menos, nem rígida demais e nem rígida de menos. Tem que sempre estar buscando um equilíbrio. E quando só você fala, só você dita e você não ouve, você não recebe do seu filho. Olha, quando você não ouve, você deixa de receber dele informações valiosíssimas. Às vezes você fica pensando tanto de como que eu vou resolver, como que eu vou lidar com isso, como que eu vou lidar com a manha, como que eu vou lidar com a birra, como que eu vou lidar com a desobediência, como que eu vou resolver essa situação no meu casamento,
Como que eu vou resolver essa situação no meu trabalho? E às vezes a resposta está diante de nós. Quando você conversa com o seu marido, quando você conversa com o seu filho, você consegue extrair respostas, você consegue extrair informações. Eu vou te falar aqui de 3 coisas que você pode fazer e que pode te ajudar nesse processo de avaliar, de identificar. Porque eu entendo que naquele momento em que, nossa, você esperava que seu filho fosse te obedecer, porque, puxa vida, parece que você arrasou, né? Você foi top no sermão, né? Nossa, foi top, né? Eu ensinei, eu falei como é que tem que ser, eu falei o que eu quero, arrasou, pelo menos é o que você acha. E aí quando você vai ver, você não arrasou nada, porque o seu filho continua fazendo a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que você seja total responsável por isso, mas a gente detém em nossas mãos, em nossa sabedoria, em nossa inteligência, as ferramentas para poder conduzir a relação de uma maneira que seja edificante e que venha a ser saudável. Nós podemos. Então, a primeira coisa aí que você deve identificar, se você está vivendo uma situação desconfortável dentro do seu relacionamento, você deve saber o porquê. Né? E o que é esse porquê? Então, a gente vai falar de 3 P's. O primeiro é o porquê. Por que eu estou vivendo de uma maneira tão desconfortável dentro desse relacionamento? E esse porquê, vamos esmiuçar ele para ficar bem claro para você. Por quê? Por que eu estou vivendo esse desconforto? Esmiuçando, qual é a causa? Vamos esmiuçar mais um pouco? Qual é a raiz? E aí, não busque essa raiz somente ou no seu filho, ou no seu marido. Busca primeiro em você. E na sequência, neles. Seja marido, filho, enfim. Tá? Quem você acha aí que está te colocando numa situação de desconforto dentro do relacionamento. Certo? Então, esse é o porquê. Segundo, previna. Prevenção. Então, quer dizer, descobrir, então eu vou me prevenir. Ou seja, vamos pensar? Então, assim, você vai procurar pensar assim, o que eu posso fazer então? Para que essa situação não aconteça mais, não se repita mais. E lembrando que nada é 100% garantido. Porque você não tem como garantir como vai estar o seu humor quando algo desconfortável acontecer. Mas se você aprender a dominar a si mesma, olha que quase que você vai conseguir chegar nesse 100%, hein? Certo? Então, o segundo passo é a prevenção, né? Então, o que eu posso fazer? E aí, não existe uma fórmula mágica, certo? Porque a gente pode dar umas diretrizes, algumas fórmulas, algumas ferramentas, mas não basta você ter, você vai precisar o quê? Saber executá-las, certo? Então, você tem que
que usar principalmente de acordo com a sua realidade, de acordo com a realidade do ambiente que você vive. Aliás, o ambiente em que você vive influencia muito no seu relacionamento. Seja um relacionamento de marido e mulher, ou seja, um relacionamento entre pais e filhos. Então, nesse segundo P da prevenção, várias coisas podem entrar aí, né? Várias coisas. Então, como que eu posso prevenir? Então, fica aí até uma dica, analise também nessa segunda dica, né? Nesse segundo P, o ambiente em que você tem vivido e o ambiente também que você tem favorecido dentro do teu lar. Porque isso influencia, tá bom? Influencia bastante. E o terceiro, que é onde pega, que é o mais difícil, porém é o que vai te trazer resultados. Porque não adianta você conhecer a causa, que é o primeiro P, não adianta você descobrir o segundo P, que é a prevenção, ou seja, o que fazer, né, esmiuçando, o que fazer ou como fazer. Não adianta você conhecer a realidade do seu ambiente, saber o que influencia para que essa situação, esse conflito, essa situação desconfortável continue. Não basta você ter toda essa ferramenta em mãos e não praticar, né? Então, o terceiro P é o quê? Prática. Que esse é o nosso objetivo aqui, né? Lembra ali do nosso objetivo? É ensinar através do conhecimento e prática. Então, assim, você pode se informar, você pode frequentar os melhores cursos, assistir palestras com os melhores palestrantes. Mas se você não praticar, você vai ter zero de resultado. E esse praticar tem a ver com o que a gente falou no início, do sacrifício, do sair da zona de conforto, né? Para você poder desfrutar de uma relação que seja saudável. Então, para você praticar, você tem que daí deixar algo que aparentemente te deixa confortável, né? É interessante, porque é algo falando aí da zona confortável, né? É algo que você está dentro, de certa forma, dentro de uma zona confortável, mas dividindo também com a zona de desconforto, como se você tivesse dividido. E a divisão não vai te levar a progredir, a desenvolver-se. Você não pode estar dividido. Então, a prática ela tem que te tirar da zona de conforto, para te tirar de uma vez por todas da zona de desconforto que você vive dentro do relacionamento. Então, assim, a prática, ela é essencial. Então, tudo que você conhecer, toda a ferramenta que você adquirir, elas dependerão da prática. Vai depender da prática. E eu sei que isso no dia a dia não é algo tão fácil, mas acredite, é o que vai te dar resultado, é o que vai trazer resultado para você, é o que vai fazer você alcançar o objetivo porque como é que você imagina o seu relacionamento, como é que você deseja, você quer desfrutar de um relacionamento feliz, mesmo que dentro do relacionamento vocês tenham desafios, né? A gente nunca sabe, né? O dia amanhece, a gente nunca sabe como que vai ser o nosso dia, se de repente a gente vai receber uma notícia boa, uma notícia ruim, o quanto que essa notícia vai nos afetar, vai afetar na nossa rotina, vai afetar no nosso relacionamento, né? Muitas coisas é imprevisível, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, sobre o tempo, sobre
as pessoas, você já viu, né, falar de pessoas que de uma hora para outra de repente muda a cabeça, muda a forma de pensar, muda os conceitos, os valores, enfim. Então a gente não consegue ter um controle sobre pessoas, sobre fatores externos. Mas você pode, através da prática, desenvolver um controle de si mesma, para que você possa, dessa forma, se prevenir contra esses imprevistos que vão surgir. E você se conhecendo, conhecendo o ambiente que você vive, as pessoas que convivem com você, então você vai ter um grande trunfo na mão. E as chances de você conseguir construir um relacionamento saudável diariamente é muito grande, é muito maior. É sucesso, pode ter certeza disso, né? É muito bom quando você consegue aprender a se dominar é não viver aí de acordo com os seus sentidos naturais, porque tem pessoas que é assim, ela ouve uma coisa, uma palavra ruim, pronto, o dia dela acaba ali, naquela palavra, né? Então, ela viveu ali uma situação desconfortável, pronto, já afeta todo o resto. Mas isso é um sinal de fraqueza, né? Um sinal que isso precisa ser trabalhado. E essa fraqueza, você leva para o seu relacionamento com seus filhos, você leva para o seu casamento, certo? Então, você acaba enfraquecendo essa relação por conta dessa fraqueza que você tem, que você precisa trabalhar, você precisa resolver. Né? E às vezes a gente tira tempo para tantas coisas, mas não tira tempo para a gente. Né? Você que é uma mãe empreendedora, às vezes tira tanto tempo para se reunir, né? Mas você não tira tempo para se reunir com você mesma, né? Para cuidar de você. Você de repente se cuida assim, você vai ao cabeleireiro, você vai ao massagista, você vai ao manicure, você se cuida da sua aparência, né? Você é bela por fora, mas por dentro não tá tão bela, né? Tá cheia de conflitos, tá toda desconfortável, né? Então, assim, acho que a verdadeira beleza é aquela que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Porque quantos artistas e celebridades que a gente conhece que na capa é linda, é maravilhosa, nas novelas, né? Enfim, mas por dentro só ela sabe como que ela tá. Não é à toa que a gente vê tantas atrizes depressivas com relacionamentos instáveis, né? Porque eles tendem a cuidar muito mais do que é superficial do que cuidar realmente delas mesmas, né? Das suas necessidades, de dominar a si, dominar os seus sentimentos. E aí não consegue viver uma relação que as deixe confortável, que as deixe felizes. Então, mãe, você dentro da sua casa, você é a pessoa famosa, né? Você é a heroína para os seus filhos. Então, anote esses passos, tá? Essas dicas que eu te dei. Porque prevenção e prática. Volta ali o vídeo para você entender isso novamente. Tira esse tempo para você, tá? Você assistindo esse vídeo, você está cuidando de você. Você não está perdendo tempo, você está investindo em você. Então volta ali para você entender um pouquinho mais. Ficou com dúvidas? Quer saber um pouco mais? Põe aí no comentário, me chama, eu te respondo, tá? Então por quê? É o conhecer, é saber a causa. A prevenção é o que posso fazer, né? E o último P, que é o P da prática. Praticar, tá certo? Então fica aí essas dicas, invista em você. Se você investir em você, você vai estar investindo no seu relacionamento, tá? Então, aguardo você colocar aí o seu comentário, coloca como tem sido o seu relacionamento, quais são as dificuldades que você tem vivido, que tem acarretado, tá bem?
eu tô aqui para te ajudar, tá bem? Então, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, se inscreva, coloca o sininho aí, tá bom? Clica nele para você ser notificado. Todos os dias a gente tem um vídeo novo, todos os dias às 21 horas, tá bem? Compartilhe também. A gente sabe que muitas mulheres, muitas mães vivem em situações desconfortáveis. Então vamos nos ajudar, vamos formar assim uma forte corrente nesse sentido, porque juntas nós somos muito mais fortes, ok? Até! Tenha um bom dia, né? Eu tô gravando aqui de dia, você só vai ver esse vídeo à noite, mas então tenha aí uma boa noite e que você tenha uma semana aí abençoada e assim motivada, né? Motivada a realmente a praticar, porque você vai estar investindo em você, tá bem?